O que você sabe sobre o Livro dos Mortos e o que ele contém? Prepare-se para uma jornada fascinante pelo mundo espiritual do Antigo Egito. Neste vídeo, vamos explorar os mistérios e o simbolismo por trás deste antigo texto funerário. Venha descobrir o que realmente está escrito nas páginas deste intrigante documento. O Livro dos Mortos é um antigo texto funerário egípcio usado desde o início do Império Novo, por volta de 1550 a.C., originalmente denominado Livro do Surgimento do Dia. É uma coleção de feitiços destinados a auxiliar a jornada do falecido pelo submundo, o Dua, e na vida após a morte. Não há uma versão única ou canônica do Livro dos Mortos. Em vez disso, os papiros sobreviventes contêm uma seleção variada de textos religiosos e mágicos, muitas vezes escritos em hieróglifos ou hierático em papiro e ilustrados com vinhetas retratando a jornada do falecido. O papiro de Ani é um exemplo bem conhecido deste texto, descoberto por Sir Velez Budge em 1888 e atualmente no Museu Britânico. A organização do Livro dos Mortos varia, mas durante grande parte de sua história, não houve uma ordem ou estrutura definida. No entanto, a partir do período Site, 26ª dinastia, os textos começaram a ser organizados em 4 seções. Capítulos 1 a 16. Nesta seção, o falecido é conduzido à tumba e inicia sua jornada pelo submundo. Os textos ajudam a restaurar seus poderes de movimento e fala, preparando-o para as etapas seguintes de sua jornada após a morte. Capítulos 17 a 63. Aqui, encontramos uma explanação sobre a origem mítica dos deuses e dos lugares sagrados. O falecido é reintegrado ao ciclo da vida e da morte, renascendo com o sol da manhã para uma nova existência espiritual. Capítulos 64 a 129. Esta seção narra a jornada do falecido pelo céu na Barca do Sol, uma viagem simbólica em direção ao submundo, onde comparece perante Osíris. O falecido busca o julgamento diante de Osíris e os deuses do submundo, esperando ser considerado digno de entrar no reino dos mortos abençoados. Capítulos 130 a 189. Aqui, o falecido é justificado e elevado a um status divino, assumindo o poder no universo como um dos deuses. Essa seção também inclui capítulos sobre amuletos de proteção, provisão de alimentos e outros aspectos importantes para a vida após a morte, garantindo a segurança e a prosperidade eterna do falecido. O Livro dos Mortos é uma obra que remonta ao período do Império Novo do Antigo Egito. Apesar de sua origem nessa época, o Livro dos Mortos incorpora textos mais antigos, como os do Livro das Pirâmides, do Império Antigo, e do Livro dos Sarcófagos, do Império Médio. Durante o Império Antigo, diversas fórmulas mágicas foram gravadas nos corredores e câmaras funerárias das pirâmides em Saqqara, pertencentes a reis das quinta e sexta dinastias, como Unas, Teti, Pepi I, Merenre e Pepi II. Estes textos, conhecidos como textos das pirâmides, inicialmente estavam restritos aos faraós e sacerdotes. A partir da sétima dinastia, houve uma espécie de democratização da crença na vida após a morte. A possibilidade de ascender a uma vida no além não era mais exclusiva dos soberanos, sendo estendida a nobres, altos funcionários e eventualmente a toda a população. Durante o Império Médio, os textos funerários foram adaptados para essa nova realidade, sendo inscritos no interior dos sarcófagos em madeira, conhecidos como textos dos sarcófagos. No Império Novo, houve uma compilação e elaboração de novos textos funerários, que foram escritos em rolos de papiro e colocados nos túmulos junto às múmias. Estes textos deram origem ao que conhecemos hoje como Livro dos Mortos. A versão mais conhecida do Livro dos Mortos é a Recensão Tebana, escrita em hieróglifos, e mais tarde em hierático, em papiro. Esta versão, que não possui uma ordem definida para seus capítulos, foi utilizada entre a 17ª e 21ª dinastia não apenas pelos faraós, mas também pelo povo comum. Posteriormente, a Recensão Saíta, que fixou a ordem dos capítulos, começou a ser usada a partir da 26ª dinastia, século 7 a.C., e continuou até o final da Era Ptolomaica. Essa fixação da ordem dos capítulos trouxe uma estrutura mais definida ao Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos, um texto funerário essencial na antiga cultura egípcia, foi alvo de diversas traduções ao longo dos anos. A primeira tradução significativa foi realizada por Carl Richard Lepsius, um egiptólogo alemão, em 1842.
Lepsius baseou sua tradução no papiro de Uel-Anka, datado da época ptolomaica e mantido no Museu Egiptólogo de Turim. Ele dividiu este papiro, um dos mais completos, em 165 capítulos numerados, cada um representando uma fórmula mágica distinta. Essa numeração estabelecida por Lepsius, embora arbitrária, tornou-se uma convenção padrão na filologia egípcia. Em 1881, Willem Plate, um estudioso holandês, publicou 9 capítulos adicionais, 166 a 174. No entanto, estes foram ignorados por Henry Edward Naville, um egiptólogo suíço. Naville então revelou seus próprios capítulos adicionais, 166 a 186, baseados em diferentes papiros do Novo Império Egípcio. Em 1898, Surveillance Bud, um egiptólogo inglês, publicou sua própria tradução baseada em uma variedade de papiros que datam desde a 18ª dinastia até a dinastia ptolomaica. Sua edição incluiu os capítulos 187 a 190, retirados do papiro de Nu, preservado no British Museum de Londres. Uma tradução mais recente foi realizada pelo egiptólogo norte-americano Thomas George Allen em 1960, que incluiu 2 capítulos adicionais, 191 e 192. As edições modernas do Livro dos Mortos consistem em cerca de 200 capítulos, que representam as fórmulas encontradas nos papiros preservados ao longo dos séculos. Cada papiro conhecido apresenta um número variado de capítulos e ilustrações. Entre os exemplares mais notáveis está o papiro de Ani, com aproximadamente 24 metros de extensão, atualmente abrigado no Museu Britânico, em Londres. O Livro dos Mortos emergiu inicialmente do culto ao deus Osíris. A figura de Osíris, associada aos ciclos de vida e morte, inspirou os seguidores a buscar a imortalidade através de seu culto. Como resultado, surgiu um novo costume funerário que se estendeu desde os faraós até os servos. As cerimônias fúnebres incluíam a leitura de passagens do Livro dos Mortos, destinadas a guiar o espírito do falecido em sua jornada até Osíris e em sua ascensão espiritual. Essas leituras visavam mostrar ao falecido como encontrar a felicidade no além. Além disso, partes do Livro dos Mortos eram frequentemente inscritas no interior dos sarcófagos que abrigavam as múmias. Há relatos de que alguns faraós também colocavam papiros contendo os textos junto às suas riquezas, preparando-se para utilizá-los no além-vida para orientar seus próximos passos. Os antigos egípcios consideravam a vida após a morte tão importante quanto a vida terrena. Eles acreditavam na existência de um tribunal no além-vida, conhecido como o Tribunal de Osíris. Nesse tribunal, o falecido precisaria apresentar provas de suas boas ações na terra e demonstrar seu merecimento para ingressar nos reinos de luz. Após a aprovação no tribunal, o falecido avançaria para o reino do deus Ra, a divindade solar central na religião egípcia. Somente assim seria possível desfrutar de uma existência plena após a morte, em uma jornada renovada a cada dia e abençoada pelos deuses. O Livro dos Mortos é rico em simbolismo, oferecendo vislumbres vívidos do mundo espiritual dos antigos egípcios. Primeiramente, suas ilustrações detalham o funcionamento do Tribunal de Osíris, onde se destaca a confissão negativa. Nesse discurso, o falecido nega ter cometido males contra outros seres humanos, além de rejeitar pecados e tentações da vida terrena. Anubis, o deus dos mortos e mensageiro da morte, é frequentemente representado levando as almas para o submundo e operando a balança do julgamento. O resultado deste julgamento determina o destino do falecido no além-vida. Osíris, muitas vezes retratado em seu trono, preside o tribunal ao lado de outras divindades. A balança da justiça, comumente representada, pesa o coração do falecido em relação à pena de uma pluma. Aqueles cujo coração pesa tão leve quanto a pluma são admitidos no reino das luzes. O deus Toto registra e mede a verdade, que serve como contrapeso na balança. As almas verdadeiras são recompensadas, enquanto as mentirosas enfrentam punição. Em seu todo, o Livro dos Mortos apresenta a rica cultura politeísta do Egito Antigo, oferecendo insights profundos sobre suas crenças na imortalidade, vida após a morte e reencarnação. Além disso, simboliza a profunda intelectualidade de uma das civilizações mais influentes da história humana. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre o Livro dos Mortos? Se sim, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos.
E se você quer continuar explorando curiosidades históricas e culturais, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Até a próxima aventura!